Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, aos presentes aqui e a todos que nos acompanham pelo YouTube. Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso assunto que estamos trabalhando sobre o corpo de Cristo, né? Estamos nesse primeiro trimestre de 2024. Já tivemos a nossa primeira aula falando especificamente sobre a origem da igreja. Naturalmente, esses 3 meses, janeiro, fevereiro e março, portanto, vamos estudar sobre eclesiologia. A EBD, ela acontece todos os domingos pela manhã na maioria das igrejas das Assembleias de Deus do Brasil, fora do Brasil também, e algumas outras denominações que aderem a esse material. Portanto, hoje eu estou gravando essa aula, não estou fazendo ao vivo, mas eu não estou sozinho aqui. Tem os irmãos e as irmãs que estão presentes, e nós pertencemos a uma igreja pentecostal. Então você vai ouvir aí um barulho de glória a Deus. Pode glorificar o Senhor aí também do outro lado, aonde você estiver, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos juntos em mais esta aula, é a segunda desse trimestre. A primeira aula nós tratamos, como eu disse, sobre a origem da igreja, né? Especificamente a origem da igreja. E hoje vai falar sobre imagens bíblicas da igreja, ou seja, algumas metáforas para a gente entender o que é a igreja do Senhor. Para você que está chegando agora no meu canal do YouTube, não esquece de dar aquele joinha, não é verdade? Quem está presente aqui já deu joinha lá no canal do Pastor Denilson? Amém? Dá um joinha aí. Estou aumentando o joinha. Muito bem. E você também pode se inscrever aí no meu canal. Por enquanto nós estamos trabalhando com essa câmera ruim, né? Mas ela vai ficar melhor mais para frente, né, irmão José Nilton? Nós vamos ter uma outra câmera maravilhosa aí. Bom, vamos no que interessa, né? Porque senão o pessoal não fica aí assistindo a aula com o pastor Denilson Maciel. Vale a pena registrar. Então, os 3 meses estamos trabalhando essa temática. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Como eu disse, a primeira já falamos especificamente sobre a origem da igreja, e hoje, imagens bíblicas da igreja. O comentarista é o pastor José Gonçalves, da cidade de Água Branca, do Piauí, um homem de Deus. Bom, vamos à leitura então da palavra de Deus. Na verdade, nós temos a leitura bíblica em classe, que tradicionalmente a gente faz. Então aqui hoje eu vou trabalhando com os irmãos e amigos que nos acompanham pelo YouTube e os irmãos que estão aqui, né? Eu não vou desprezar os irmãos que estão aqui presentes, não ficar só olhando para a câmera. Então você tenha paciência aí comigo, e os irmãos estão aqui porque eles são muito especiais, se deslocam de lugar longe, com dificuldade para vir participar deste trabalho. Pois bem, mas eu quero registrar para você que de repente está chegando agora nesse tipo de assunto que é a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Normalmente a gente tem um título, né? Temos também o textual, que é aquele texto maior que a gente chama, onde está a base para todo o assunto, e temos a leitura bíblica. Nós temos um texto específico que é chamado leitura bíblica em classe, onde todos vão ler. E nessa noite nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Portanto, Efésios, capítulo de número 5, versículo 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Vai ser projetado ali na tela, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia também. Glória a Deus. E para que, para efeito de comentário aí da palavra de Deus, eu vou de novo carinhosamente pedir para a igreja aqui presente ficar de pé, para nós fazer a leitura da palavra, né? Tá bom? Vamos lá? Efésios 5, versículo de número 25. Mas venham comigo, tá? A voz é bom que apareça, para o nome do Senhor ser glorificado. Vamos ler juntos? Junto comigo, tá? Vós, maridos, amai
vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Verso 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Maravilha. Ainda de pés, eu gostaria de ler com os irmãos primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9 e 10. Naturalmente, o versículo de número 9 é o nosso texto áureo, mas vamos ler o versículo 9 e o 10, junto comigo na tela. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deixa o versículo 9 na tela. Deus abençoe. As irmãs podem tomar assento. Muito bem. Então o título do nosso assunto aqui, o tema geral, é Imagens Bíblicas da Igreja. Diga comigo junto, vai. Imagens Bíblicas da Igreja. De novo. Imagens Bíblicas da Igreja. Você também aí do outro lado pode falar, tá? Imagens Bíblicas da Igreja. Ou você poderia, nessa questão de falar imagens, você também pode chamar de metáfora, tá bom? Então, a priori a gente pode dizer o seguinte: a igreja é comparada a algumas situações, nós vamos ver algumas delas aqui. Eu só quero lembrar para você, que você pode acompanhar aí a minha primeira aula desse trimestre que gravei, está aí no YouTube. Então na aula passada nós trabalhamos sobre a origem da igreja, e o que nós tratamos? Nós tratamos que a igreja ela foi criada por Deus, na mente de Deus, projetada por Deus antes da fundação do mundo. E durante todo o período do Antigo Testamento, não tinha igreja fisicamente. A igreja passou a existir quando? Depois que o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Foi Ele que disse: edificarei a minha igreja. Então a igreja passa a existir com o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a inauguração da igreja foi no dia de Pentecostes, que está em Atos capítulo de número 2. Portanto, a igreja já nasceu pentecostal. É um privilégio para a gente pertencer à igreja pentecostal. Os irmãos que estão aqui presentes podem fazer pergunta, tá? Não tem nada não, pode interagir, pode participar. Nós estamos em um assunto de suma importância. Então foi isso que nós tratamos na aula passada, tá? Mas hoje começa a trabalhar então a natureza da igreja. A natureza da igreja. E aí foi escolhido, o pastor escolheu esse versículo que eu particularmente gosto demais, que está aqui na tela. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis, né, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, este versículo aqui, ele está entre os versículos 4
e o versículo 10 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Aproveitando para corrigir um erro que muitos de nós cometem no púlpito, eu também, né, com as minhas emoções. Tem pessoas que expressam primeira a Pedro, errado. Primeira carta de Pedro, porque foi Pedro que escreveu essas cartas, né? Epístola universal. Então, primeira carta de Pedro. Agora o que você pode falar é primeira Pedro. Primeira Pedro. Se falar primeira a Pedro, aí ficou errado, tá? Então, primeira Pedro ou primeira de Pedro. Posso ouvir um amém? Amém. Porque assunto é estudo, a gente está aqui para isso. Então, entre os versículos 4 do capítulo 2, versículo 4 ao 10 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, do capítulo 2, Pedro então está falando sobre o fundamento da igreja. Sobre o fundamento da igreja. Como que ela foi fundada, né? Até uma palavra apologética para mostrar que o fundador não é Pedro, mas sim Jesus Cristo. Então o fundador da igreja é Jesus. A igreja está edificada em Jesus. Claro que nós tratamos na aula passada que existe uma interpretação, ao nosso ver, equivocada da Igreja Católica Romana, né? Com muito respeito aos católicos, né? Aonde conseguiram fazer a interpretação que Pedro foi o primeiro Papa, partindo do ponto de vista que Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e portanto a igreja foi fundada em Pedro. Não se sustenta essa base, né? Jamais, nós não aderimos isso, até porque com todas as letras as escrituras mostram que a igreja é fundada em Jesus. A igreja não tem nada a ver com questão humana. Imagine a igreja ser fundada em homem. Mas esse assunto já foi comentado aí na aula passada, e a gente tem essa segurança de que a igreja ela é fundada em Cristo. Haja vista que está aqui os versículos. Versículo de número 5 do mesmo capítulo, só voltar ali, ele diz o seguinte: vós também como pedras vivas. Olha, pedras, e é Pedro que está falando, o que supostamente eles falam que é o Papa. Olha o que Pedro fala: vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que interessante, né? Então, no versículo de número 8, aliás, verso 7. Ou dá para ler todos eles, verso 6. Dá trabalho para o rapaz aqui hoje, não vou citar o nome, né? Está gravando? Por isso, olha o que diz aqui: por isso também as escrituras se contêm: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, pedra eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem será essa pedra? Vamos ver no versículo de número 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. Agora sim, verso 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, na verdade, esse é o fundamento da igreja. E o verso 9, ele diz: vós sois. A palavra agora é para aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que são membros da igreja, aqueles que compõem a igreja. Vocês são o quê? Versículo 9. Vocês são, primeiro, uma geração eleita. Não precisa pedir voto para se eleger. Você já é uma geração eleita. Que mais? Sacerdócio real. Sacerdócio real. Nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Naturalmente, no ponto de número 2, no comentário,
vai descrever com um pouquinho mais de detalhes, e eu já vou aproveitar para falar. Quando ela fala de geração eleita aqui, olha, quando fala de geração eleita, é o seguinte: a palavra grega, gêneros, traduzida aqui como geração, possui o sentido de raça. Pode ser chamado também de raça. Geração ou raça, tá? Veja, o Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios, que eu já expliquei aos irmãos aqui presentes, que a Bíblia fala para 3 povos específicos, né? Então você tem um povo gentio, você tem um povo judeu, que é o povo de Israel, e a igreja. Bom, mas a formação da igreja é tanto de judeu como de gentio e de qualquer lugar do mundo. É só aceitar Jesus como Salvador que passa a fazer parte da igreja. Não tem distinção de raça, não há distinção de raça, cor, sexo, status social. Em Cristo todos são a geração eleita. Pertencer à igreja é algo sublime, algo maravilhoso, porque pode ser pobre e rico, são todos irmãos, preto, branco, magrinho, gordinho, bonitinho, feinho, não tem nada. Todos pertencem à igreja do Senhor e, portanto, todos fazem parte dessa eleita, a geração eleita. Amém? Sacerdócio real. Quando fala de sacerdócio real, o que te vem a ideia? No Antigo Testamento nós tínhamos os sacerdotes. No Antigo Testamento, repito, tínhamos o sacerdote. Sacerdote, profeta e rei. Diga comigo, quero esquentar aqui que eu quero mostrar um pouco que eu estou sozinho. No Antigo Testamento a gente tinha sacerdote, profeta e rei. De novo, sacerdote, profeta e rei. O rei é aquele que governa, ele representa a Deus, no sentido de que ele governa todas as coisas, portanto é com tantas honrarias. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para o povo, é um ofício específico. E você tem os sacerdotes. O sacerdote é aqueles que levam o sacrifício para Deus, ou seja, eles intercedem pelo povo a Deus. Amém? Eu vou repetir. Vamos lá. A função do sacerdote: interceder a Deus pelo povo, apresentar o sacrifício. Mas no Antigo Testamento, irmã Francisca, tinha um grupo de sacerdotes específico para fazer esse trabalho. Mas nós tínhamos os profetas, que são aqueles que falam em nome de Deus, que levam a mensagem de Deus. E temos o rei. Tivemos a história dos reis, né? Como que se destaca muito o rei Davi. E Jesus é a descendência do rei Davi, da linhagem do rei Davi. Muito bem. Com a existência da igreja, as coisas mudaram. Porque nós temos o rei dos reis. Quem é ele? Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o rei. A igreja é o corpo dele, corpo de Cristo. E se ela é o corpo de Cristo, agora ela tanto tem a mensagem profética, que é o que eu estou fazendo aqui, pregando a mensagem, como ela é o sacerdócio. Cada crente não é sacerdote, tá? Mas é sacerdócio. Ou seja, é um corpo só. Todos os crentes em geral, no mundo inteiro, podem muito bem interceder pelas pessoas, levar as causas das pessoas diante de Deus. Eu não preciso pedir para o meu pastor presidente. Inclusive, mando um abraço para ele que está assistindo meu vídeo, pastor Aparecido e a nossa querida irmã Iracema. Deus abençoe. São nossos pastores, nossos presidentes, né? Aqueles que intercedem, que estão lá sempre orando por nós. Porém, eu também devo fazer a minha parte, não preciso esperar por ele, porque todos os crentes têm acesso direto a Deus. Então essa é a vantagem. E aí ele colocou aqui: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Aí que está também, né, essa questão de nação santa. É bom a gente dar uma trabalhadinha aqui.
a nação santa e povo adquirido. Juntando os dois aqui, eu vou comentar. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando que essa nação e esse povo eram e representavam e derivavam o que eles representam e o que eles devem ser. Não é uma nação ou um povo qualquer, essa que é a ideia. Dá trabalho aqui, hein? Então vamos lá. Nação santa e povo adquirido está remetendo uma ideia para a gente de que a igreja não é povinho, não é povinho qualquer, é um povo especial. Nação santa, povo adquirido. Então aí vale a pena a gente até voltar o versículo aqui. E para os irmãos que estão aqui presentes, dá um glória a Deus com força. Aleluia. Vós sois geração eleita. E foram eleitos antes da fundação do mundo. Sacerdócio real. É profeta e pregador. Aliás, é profeta e oferece sacrifício, oferece orações. Nosso sacrifício chega diante de Deus, diz Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, não precisa colocar na tela. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Não é para ficar te lacerando o corpo. Não precisa colocar uma cruz nas costas e caminhar aí para ir de um estado para outro. Com muito respeito quem faz isso, não há necessidade. Não precisa também. Claro que os irmãos aqui podem jejuar, é importante jejuar, se consagrar. Mas não precisa também passar 40 dias jejuando. Ah, vou jejuar igual a Moisés, para quê? Tem que ter um objetivo, né? Eu tratei do caso de uma irmã que jejuava o ano inteiro. Eu falei: misericórdia, mano. Ano inteirinho. Jejuando. A batalha. Mas aí eu orientei ela: não precisa tudo isso. Porque na verdade Jesus já fez o sacrifício por nós. Agora o que nós fazemos é para nos consagrarmos, nos separarmos mais para Deus, para adorarmos a Ele, porque em termos da salvação já está garantido para nós. Agora, eu não estou aqui dizendo que não precisa orar e jejuar. Há necessidade de orar e jejuar. Oração e jejum é um casamento que tem. Casamento que deu certo, sempre junto. Oração, jejum, oração, para que o crente continue abençoado na presença de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que não há necessidade de um sacrifício extremo. Eu vou aproveitar para falar, agora o coração esquentou aqui. Era a ideia mesmo aqui de fazer ao vivo. Porque cabreúva precisa saber umas verdades. Tem um grupinho aqui, vamos ganhar cabreúva para Jesus. Vamos ganhar cabreúva para Jesus com a palavra de Deus, com oração, falando a verdade, as verdades que precisam ser ditas. Vejamos o seguinte, então o sacrifício, que é a linha de raciocínio que eu estou falando aqui, não há necessidade de se sacrificar, tanto porque Jesus já fez o sacrifício por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Me passou da mente aquilo que eu iria falar aos irmãos, mas já eu me lembro aí. Então tá aí, povo adquirido, nação santa. Povo adquirido foi comprado com o sangue de Cristo. Foi comprado com o sangue de Cristo. Tem um versículo que a gente já podia colocar na tela. Atos capítulo de número 20 e o versículo de número 28. Aqui, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. É bom que se diga que rebanho é uma imagem também da igreja.
no que nós estávamos comentando, a geração eleita. Geração eleita é uma imagem, sim ou não? Geração eleita fala de uma imagem, de uma metáfora. O que mais? Sacerdócio real, uma outra metáfora. Nação santa, uma outra metáfora. Um povo adquirido. Eu disse que não é povinho. A igreja não é povinho, é o povo de Deus. Na aula passada, eu disse que tem até um líder aí perto de nós, que ele chama as denominações que é a que ele não pertence de Arapuca. E isso é um erro gravíssimo, porque a igreja é de Jesus, a igreja é do Senhor. E vale o destaque: se ele se referiu a Arapuca por conta dos templos, pecou muito mais ainda, porque a igreja não é o templo. Quanto mais casa bonita para nós adorarmos ao Senhor, melhor. Mas a gente vai ver aqui que a igreja é o povo, cada crente em particular, lavado e remido no sangue de Jesus, pertence à igreja do Senhor. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então a gente frisa aqui que a igreja foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Muito bem. Então deixa eu voltar aqui mais um comentário. Deixa eu enumerar aqui, porque já são, os minutos vão passando. Nesse grupo de imagens, o título aqui do assunto é imagens bíblicas. Sim? Imagens bíblicas ou metáfora, tanto faz. Imagens ou metáfora. Só que o que é bom de um assunto como esse, que é da EBD, da Escola Bíblica Dominical, e hoje nós estamos colocando aqui no culto de ensino, é que o irmão aqui classificou essas imagens em 3 grupos. 3 grupos. O primeiro grupo, ele coloca aqui que são imagens que falam de relacionamento, ou seja, relacionamento de Jesus com a igreja. Nós já mostramos no versículo de número 9 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, né? Quando está escrito lá: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo bem. Então aqui o irmão colocou as imagens. Só que no decorrer aqui na organização tem mais imagens, que é aquela leitura que nós fizemos no início aqui, de Efésios capítulo de número 5 e o versículo de número 25. Projeta lá para nós. Bom, então nesse ponto aqui, como eu não estou com slides aqui para mostrar para os irmãos, tanto aqui presente como com os que estão em casa, vamos ter também, né, os slides para mostrar tudo direitinho, aí fica bom. Mas antes disso, então, eu vou citar, e quem está aqui, repita comigo aí para você memorizar: imagens que descrevem um relacionamento. Vamos lá. Imagens que descrevem um relacionamento. De novo, vai. Imagens que descrevem um relacionamento. Veja, nós estamos falando aqui da igreja e de Jesus. Igreja de Jesus. Na capa deste livro aparece o corpo de Cristo. Então a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Que maravilha, né? Agora, o primeiro ponto aqui, o irmão colocou para nós, que a igreja tem uma imagem, irmã Rosângela, de a noiva de Cristo. Eu lembrei bastante do casamento. Vou falar aqui do irmão Joselildo com a irmã Yara. Eu falo o nome dele, mas vocês não aparecem aí no vídeo, tá? Vai lá.
Que maravilha, que lindo, que bonito. A noiva de Cristo. A noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. Vou repetir: a igreja é a noiva de Cristo. E esse versículo é muito interessante. Onde que está? Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Eu vou fazer a leitura aqui para ser mais interessante. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Como é? Como é? Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como da esposa para representar a igreja. Para representar a igreja. Então, aqui nesse versículo, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O verso 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Muito bem. Então aqui, só aqui nesses dois pontos, a gente consegue enxergar a figura tanto de noiva como de esposa de Jesus. O que separa uma situação da outra é o seguinte: como noiva, ainda não aconteceu o casamento. Como esposa, logo logo vai acontecer o casamento. Deu glória a Deus a ele? Como noiva, o Espírito Santo está aqui cuidando da noiva para ele, Jesus. Aleluia. Aleluia. Volta o verso 25. É o Espírito Santo que está cuidando da noiva para apresentar ao Senhor Jesus. Mas, ao mesmo tempo, não fazendo confusão aqui das três pessoas da Trindade, é a pessoa de Jesus Cristo no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, né, a pessoa de Jesus aqui presente, no meio da igreja, cuidando, ele mesmo cuidando para ele mesmo. É isso aí. É ele mesmo cuidando para ele mesmo. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então quem cuida da igreja, claro que aqui presente, nós estamos com a presença dele aqui, é o Espírito Santo. Então esse processo até o arrebatamento é o processo do noivado, que é o que Paulo não perdeu tempo para mostrar a beleza. Aqui eu aproveito, viu? Aqui eu aproveito para mostrar que essa é a beleza do casamento, por isso que o casamento é santo. Paulo não perdeu. Claro que o assunto aqui fala da igreja, mas dá para a gente, né, dar uma aproveitadinha aí e mostrar que a noiva, ela se prepara, né, para o noivo. Ela se resguarda para o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Que é o que ele disse. Mas aqui no caso, não é, a igreja, ela não tem esse trabalho, eu diria, só dela querer se preparar, irmão Jô. Mas a presença do Espírito Santo é que vai preparando. Então nós ainda estamos aqui, nós somos a noiva. Eu vi um vídeo agora à tarde, o irmão até falou, tem que explicar que é metáfora, figura, porque a igreja é composta de homens e mulheres, mas todos nós formamos o corpo, e nesse caso somos a noiva de Cristo. E Cristo demonstrou já um amor muito grande pela noiva. Ele demonstrou esse amor na prática. Qual a prova do amor, irmã Francisca? Qual a prova do amor desse noivo por essa noiva maravilhosa? Foi o fato que ele deu a sua vida na cruz. É como você está dizendo: eu amo vocês. Eu amo vocês. É por isso que diz aqui, verso 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo.
Mas não é o versículo que eu queria, né? Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. É o mesmo versículo 25. É que eu mesmo faço confusão aqui. Assim mesmo se entregou por ela. Prova de amor. Guarde isso, tá? A maior prova de amor de Jesus para com a igreja, Ele dá a vida por ela. Vivo, deu a vida por ela. Bendito seja o nome do Senhor. Só que ainda ela é noiva. Ele deu a vida. Sabe, para começar todo o processo, Ele primeiro dá vida por ela. É aquele rapaz, né, que chega para namorar a menina lá, a mocinha, e diz assim: não, eu gosto dela. Eu gosto dela. Lá na nossa terra, muito se fazia isso. Aí o pai lá era bravo, né? Não queria que a menina namorasse. Aí ele dizia assim: não, mas eu amo. Ele falou: qual a prova que você ama minha filha? Ele falou: não, eu amo, eu já estou fazendo minha casa. E já arrumei um serviço. E é por causa dela. E quando ia trabalhar, ó, na foice, roçando a capoeira e tal, e dizia assim: e é por causa dela. Eu faço de tudo, mas é por ela. Eita maravilha! O que não faz um homem apaixonado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a maior prova é a de Jesus. Porque diz aqui, ó: a si mesmo se entregou por ela. Eu mesmo, Ana Francisca, perdi até noite de sono de tanta paixão. Ficava pensando: será que eu estou namorando mesmo? Oh meu Deus, que batalha, né? Mas chegou a bênção. Bom, vamos seguir daqui, senão a gente vai desvirtuar aqui e esquecer que estamos ao vivo para o Brasil e o mundo. Vamos lá. Então, noiva de Cristo e esposa de Cristo. Vocês entenderam essa metáfora? Só vou explicar mais uma vez, só para as irmãs aqui terminar de você sair daqui dizendo que valeu a pena ter vindo nesse trabalho nessa noite. Estamos falando de imagens, estamos falando de metáfora. E a igreja é noiva de Cristo e a esposa de Cristo. A Bíblia fala de noiva de Cristo e fala de esposa de Cristo. E a gente consegue entender que como esposa nós estamos aguardando. Quando o arrebatamento da igreja, não vai dar tempo de mostrar isso aqui, mas quando nós formos arrebatados, nós vamos para as bodas do Cordeiro. Aí está acontecendo o casamento. E ele mesmo, o noivo, vai servir a noiva. Aqui na Santa Ceia, que nós temos no domingo próximo, vamos ter a ceia, é o irmão, o diácono que serve a ceia. Mas nas bodas do Cordeiro, vai ser ele mesmo que vai servir a irmã. Ele mesmo que vai servir. O próprio noivo. Como você diz, eu esperava por esse momento. Maravilha! Então eu já falei, aqui fala do relacionamento. Eu já falei da noiva, já falei da esposa e falei do rebanho também, né? Mas vale a pena citar mais uma vez o rebanho. Coloca lá para nós Atos 20 e 28, porque eu falei uma outra situação. Agora mostrar como rebanho. Irmãs, guarde bem: noiva, esposa. Agora uma outra imagem: rebanho. Tá no versículo aqui: olhar por vós e por todo o rebanho. Rebanho aqui é a igreja, tá? E rebanho, o que você lembra de rebanho? Ovelhas. E as ovelhas precisam de um pastor. Jesus Cristo é o pastor. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo é o pastor. O Salmo de número 23, verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus disse em João capítulo de número 10: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Graças a Deus. Eu não vou deixar passar batido, senão depois eu não durmo direito. Naquele primeiro ponto que nós estávamos trabalhando ali, em que Jesus dá a sua vida pela noiva, Paulo não perdeu tempo e disse assim: assim devem os maridos amar
amar as suas mulheres. Dependendo, tem até para dar a vida por elas, se for o caso, né? Então, fica claro. Para você que me acompanha pelo YouTube, não pense que eu não falo a palavra da maneira que tem que ser falada. Tem uma turminha de homens aí que menospreza as mulheres, sabe? Entristece a mulher. Ele é doido, porque ele está prejudicando o próprio corpo dele. A partir do momento que é casado, é um corpo só. Se o cidadão prejudica a esposa, está prejudicando ele próprio. Por isso que a vida atrapalha. Então respeite, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Dá todo o carinho, atenção, enfim. E aí, claro que a igreja, ela é submissa a Cristo. E a igreja também a igreja é submissa a Cristo, logo as mulheres devem ser submissas aos maridos. Sempre que eu estou fazendo casamento, eu falo que tem algumas mulheres que não gostam disso, mas na verdade isso daí não é submissão no sentido assim de me obedeça, sabe? Tem um senhor aqui, não sei se ainda vive, que falou com nós, deu muito trabalho aqui no vilarejo, dizia assim, que falou para a esposa, que achou um versículo na Bíblia, que Sara chamava Abraão de senhor, e agora ele chegou em casa e falou para a esposa, ó, eu ouvi no culto lá que você tem que me chamar de senhor. Aí coitado da irmã, todo dia, está aqui o almoço, senhor, meu senhor, ô meu senhor. Isso é uma batalha, uma tribulação. Não entendeu? Não precisa isso. A submissão está falando de amor. Então é por conta do amor. Como ela ama, ela se submete. Amém, irmãs? Maravilha. Vamos lá. Então já mostrei noiva, mostrei esposa e mostrei rebanho. Amém? Vamos para frente por causa do horário, que já manda nós parar aqui, já era quase para ter desligado o vídeo. Então o primeiro grupo ali foi imagens que descrevem o relacionamento: noiva, esposa, rebanho. O rebanho, como ovelhinha, ela também submete ao pastor. Por isso que tem a turma dos desigrejados, eu lembrei da palavra, os desigrejados, né, que está cheio. Ninguém manda em mim, não preciso de igreja. Ovelha sem pastor, né? Igreja de verdade tem pastor. Igreja, quem pertence à igreja tem pastor, obedece o pastor, segue as palavras do pastor. Que igreja você participa? Eu vou em todas elas. Que doidice, hein? Igreja de verdade é um rebanho, ele faz parte, ele se congrega, ele se submete ao pastor. Não, mas não se submete ao homem. É o homem, né, irmãos? É o homem que é o representante do Senhor aqui na terra. O versículo fala que foi o Senhor que disse: olhai por vós e por todo o rebanho. Essa responsabilidade aqui cai sobre o pastor. Tem muita gente que não gosta do pastor, né? Basta o pastor falar uma palavra meio esquisita, o pastor não está bem, já ficou bravo. Não pode, porque o pastor tem uma responsabilidade grande. Baseado nesse texto aqui, ele tem que cuidar da igreja. E a igreja que foi comprada com o sangue de Cristo, não é brincadeira não. Eu não me lembro que eu pedi para ser pastor, né? Mas como o Senhor me colocou na responsabilidade, eu faço a obra com amor. E vocês que estão presentes aqui, saiba que eu tenho a responsabilidade de cuidar de vocês. E você que está me assistindo aqui, se você não tem uma igreja para ir, vem aqui congregar com o pastor Denilson aí, vem aqui, serei o seu pastor. Mas local, não é pela internet não, isso aí não é de Deus não. Pastor pela internet, que conversa. Vamos ao ponto de número 2, imagens que descrevem a função. Então já falamos de relacionamento, agora tem a função. A igreja tem uma função. Qual que é a função dela? Vamos analisar. Bom, eu meio que já falei, como geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Como geração eleita, ela tem a responsabilidade de mostrar ao mundo, veja, mostrar ao mundo que não tem distinção. Preto, branco, de cor, de raça, seja o que for, todos são um,
Estados Unidos, pessoas dos Estados Unidos, do Japão, brasileiro, índio, todos em Cristo são um. Que maravilha! Coisa mais linda. Você viaja daqui para lá para o seu estado, chega lá, nunca viu o irmão. Às vezes até tem uma outra denominação que não é da Assembleia de Deus, mas diz para você, paz do Senhor. Aí diz assim, irmão, vamos aqui tomar um cafezinho, ou vamos comer um negócio ali. Parece que é como se já se conhecia há muito tempo. Isso é um mistério. A irmã Yara veio aqui conversando um pouquinho, mas nós já desfrutamos de uma comunhão. Nós nem se conhecíamos, mas nós se conhecemos, sabe, a gente sente uma comunhão incrível. Isso é igreja, irmãos. Eu saio daqui, vou para Curitiba, vou para qualquer lugar, chega lá, aí encontro o irmão. Eu e a minha esposa estávamos num grande evento, tinha pessoas de todo jeito, mas de repente apareceu uma irmã no hotel. A gente já começa a se sentir bem, sabe? A ponto de que se alguém fizer alguma coisa com aquela pessoa ali que é crente, a gente já fica nervoso, porque é irmão. Que benção, né, irmãos? Essa é a ideia da geração eleita. Aí vem alguém dizer que nós somos povinho. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a geração eleita. E eu sou profeta mesmo aqui do fogo. Olha para mim aqui, ó. Por isso que o irmão e a irmã têm que se comportar na presença de Deus. Vocês que estão aqui, as mulheres, os homens estão para cá, tá? Desse lado. Os homens estão do lado direito meu aqui e as mulheres estão do lado esquerdo. Vocês saibam que vocês são mulheres de Deus. Mulher de Deus tem voz. Mulher de Deus tem autoridade. Mulher de Deus tem a graça. Mulher de Deus representa, é representante também da glória de Deus na terra. E o homem também é homem de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus na vida. Não é povinho qualquer não. Nós inclusive sabemos das coisas. Tem alguns lugares que algumas pessoas acham que os crentes são besta. Não, o crente bestinha. Bestinha? Vai nessa, aqui ó. Só 66 livros nós já temos aqui. Para ler, comer, se alimentar. A gente sabe das coisas. E tem mais alguns livrinhos que a gente lê por aí também, a gente sabe das coisas. O Paulo André fez um louvor que disse: na igreja tem advogado, tem juiz, tem médico, tem cientista, tem de tudo aqui. Glória a Deus. Que conversa, nós somos a geração eleita. Bom, sacerdócio real eu já falei. Função aqui, ó. A igreja, aqui é a imagem falando de função. Como sacerdote, como sacerdócio, ela ora, ela intercede, ela apresenta o sacrifício, ela prega, ela anuncia a palavra. Porque ela é especial. Na capa que aparece o corpo de Cristo. Eu precisava do versículo que prova isso. 1 Coríntios capítulo de número 12, verso 12. Enquanto isso, corpo de Cristo, tá? Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Não fala de corpo, fala do dedo, fala da mão, fala dos olhos, fala do nariz. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, olha que interessante. O corpo é um, mas membros tem bastante. Todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então nós somos muitos membros, mas somos um só corpo. Agora um membro fora do corpo não tem vida. Um membro fora do corpo, tira o dedo fora, aí não tem vida. Você deixa perder um dedo e ele passar muito tempo, pronto, no corpo já não aceita mais, né? Então todos são especiais. Para quem usa óculos igual eu já estou usando, estou vendo o irmão Josenildo ali, a irmã também. Olha aí, as irmãs. Louvado seja Deus. Olha aí os membros, as orelhas, segurando o óculos, para cuidar dos olhos que não está enxergando direitinho, e o nariz também, para segurar o óculos também, ó. Olha que apoio. Então o nariz ajudando, dando uma força aqui, as duas orelhas também, para dizer para os olhos, enxerga direitinho aí, porque se cair, vai machucar o nariz. Tá certo? E por que é que tem muitos que se acham, né? São orgulhosos, são soberbos. Não pode, no meio da igreja, não pode existir um membro que se achar que é melhor do que o outro. Não existe.
Todos são especiais. Todos são especiais. O pastor é membro, foi escolhido, mas ele é um membro do corpo de Cristo. O irmão que é presbítero é membro. A irmã que é missionária é membro do corpo, é especial. O irmão lá que só faz uma oração, só intercede, é membro e é especial. Glória a Deus. Que bênção, maravilha. E para fechar, para nós ir embora, vamos organizar as ideias aqui, né? Senão o professor não passa no teste. Primeira, imagens que descreve relacionamento. Segunda, imagens que descreve a função. Por isso, nação, geração, sacerdócio, corpo. Agora nós vamos trabalhar com as imagens que descrevem a habitação. Agora que o irmão vai glorificar Deus mesmo. E aí vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 16. Estamos falando de imagens. Só que agora é imagens que descrevem a habitação. Eis aqui uma prova que não é templo, que é igreja. Olha o que é a casa de Deus aqui. Não sabeis vós que o templo de Deus, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja, quem é o santuário de Deus? Quem é o santuário de Deus? O nosso próprio corpo. O Espírito Santo habita em nós. Esta casa aqui, eu sei que os irmãos sentem muita paz. Eu também oro. Eu quando estou aqui, eu oro assim: Senhor, continue abençoando este ambiente, né? Quando o irmão chega aqui, já sente paz aqui dentro. Mas na verdade, na real mesmo, irmão, que eu não vou esconder, como diz o Zé, eu não vou esconder. Aqui só tem sentido quando tem um crente aqui dentro. Chegou o irmão, está aqui dentro, pronto. Um irmão, outro, maravilha. O Espírito Santo está presente. Não tem ninguém aqui, é uma casa normal. Tem crente aqui? Agora sim, a glória de Deus está aqui. Tem um hino do J. Neto: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Mas eu imagino que ele diz o seguinte: quando eu cheguei aqui já tinha crente. Que cantor chega meio atrasado mesmo. Então quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. É porque ele chegou lá, já tinha crente. Então Deus já estava mesmo. A presença do Senhor é real ali. Esse ambiente está muito bom aqui, porque tem crente. Se não tiver ninguém aqui, que o ambiente tem sentido. E o texto mostrou para nós. Por que tem sentido? Porque cada crente é templo do Espírito Santo. E o irmão tem que se alegrar nisso aí. O irmão tem que ficar alegre, dizer graças a Deus por isso. Santuário, mas também casa de Deus. Eu tenho vários versículos para mostrar, mas não dá tempo mais, né? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo 3 e 15. Vai lá: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Aqui não é o templo, a presença, é a igreja presente. Essa é a casa de Deus. Está vendo? Então aqui está falando de imagens que descreve a habitação. Deus habita. Deus habita em mim. Você pode dizer: Deus habita na minha vida. Deus está em mim. Que hino bonito de domingo em Maiara. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ele habita em mim. E o último ponto, eu só poderia dizer para vocês o seguinte: partindo desse ponto de vista aí, é um privilégio participar da igreja? Então nós vimos aí as imagens que descrevem relacionamento, imagens que descrevem a função da igreja e a imagem que descreve a habitação. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, você é crente mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pode finalizar aqui para mim. Que Deus abençoe. Continue com a gente, continue divulgando o nosso canal.
E se você quiser congregar conosco, que é o que mais nós queremos, Rua Paraíba 248, bairro Jacaré, Cabreúva, São Paulo. Aliança de Paz, o amor em primeiro lugar. Que Deus abençoe.